boa tarde a todos. Gostaria de saudar a composição da mesa em nome da presidente Rita Cortez. Gostaria de agradecer o convite, dizer que eu me sinto muito honrada de ter sido convidada por essa casa, pela qual meu avô nutria tanto carinho e se dedicou tantos anos. Então, realmente é uma honra estar aqui, não poderia deixar de fazer esse registro. Eu tinha todo um roteiro aqui para falar, vou tentar cumprir o meu roteiro e ainda fazer algumas ponderações sobre o que foi dito. Se eu não conseguir, aí fica para o debate. Inicialmente, como dito, a provocação foi trabalho através de aplicativos, precarização ou modernidade, né? Primeiro, trabalho através de aplicativos. Na verdade, seria o trabalho intermediado por empresas que se auto-intitulam aplicativos, que utilizam a tecnologia de aplicativo para fazer essa intermediação de trabalhadores. Mas a gente tem, de fato, o hábito para conseguir fazer com que a mensagem chegue ao nosso interlocutor, se referir a essas empresas como aplicativos, mas é muito importante que a gente se lembre que se trata de empresa, né? Precarização ou modernidade. Então, primeiro eu vou pensar, modernidade realmente é algo moderno? O Pedro já falou um pouco, acho que a respeito disso, mas essa experiência de intermediar trabalhador, inclusive no setor de transporte de pessoas, não é tão nova assim. No século XIX, alugava-se escravo ou negros libertos para fazer o transporte de pessoas através de cadeirinhas. Então, não é uma novidade. O que tem de novidade é um instrumento utilizado para fazer essa intermediação, que é atualmente o aplicativo, mas antes as cooperativas também já faziam isso através do telefone. Então, a gente tem, é claro que o discurso da modernidade é sempre muito sedutor, né? Mas, e tem uma novidade, sem dúvida, mas não diria que seja tão moderno assim. Precarização, aí eu não vou ficar com a minha opinião. Eu resolvi trazer alguns autores da sociologia do trabalho, que, na minha visão, são as maiores referências sobre precarização. Primeiro, eu falaria do Stendhal, que ele não trata da precarização em si, mas ele fala da categoria do precariado. E aí, assim, resumidamente, as 7 características do precariado seriam aqueles que estão distantes das garantias de mercado de trabalho, segurança no trabalho, segurança de renda, reprodução de habilidade, garantia de representação. Trazendo outro autor, que seria Giovanni Alves, ele diz que o precariado ele sofre da tríplice crise da subjetividade humana, que seria a crise da vida pessoal, da sociabilidade e da autorreferência. E, por último, eu falaria da Graça Druck, que ela fala que a precarização, a nova precarização, né, a precarização atual, ela é caracterizada pela instabilidade, insegurança, fragmentação dos coletivos de trabalhadores e brutal concorrência. E aí eu fico com a Graça Druck, que eu acho que ela nos remete muito à experiência desses trabalhadores. Bom, mas nós do direito do trabalho temos esse fetiche por esse sistema binário, né? É empregado ou não é? É empregado ou é autônomo? Então, não podia deixar de trazer esse debate aqui hoje. Bom, é claro que o tema é polêmico, está sendo discutido não só no Brasil, como em outros países, por estar essa categoria de trabalhador dentro da zona cinzenta de trabalho e emprego, por estar dentro de uma fronteira mais fluida, e demonstrar a necessidade de você ir além daquele conceito formal de relação de emprego fordista ao qual a gente está tão acostumado, né? A gente quase que foi treinado para pensar só dessa forma. Aí sair da caixinha é um pouquinho difícil. Bom, eu, honestamente, com todo respeito aos demais palestrantes que falaram antes de mim, não tenho tanta dificuldade de enxergar a configuração do vínculo de emprego em relação aos motoristas que trabalham para empresas que fazem intermediação de trabalhadores por aplicativo. Por que eu não tenho essa dificuldade? E aí depois, lá no final, se der tempo, eu faço alguns comentários sobre o que foi dito.
Mas, assim, quais seriam os indicadores? Eu não vou me aprofundar tanto, porque eu quero fazer uma outra reflexão além dessa. Primeiro, eles podem ser punidos, né? Então, eles têm diminuição da avaliação se eles recusam a chamada. Inclusive, fiquei com muita pena daqueles que recusaram a chamada do Dr. Ricardo, porque devem ter sido... Eles podem ter sofrido suspensão, podem ter sofrido diminuição na avaliação, quiçá, ao longo do tempo, podem ter sido excluídos do sistema. Bom, eles podem ter que passar por cursos de reciclagem, advertência, e podem ser excluídos da plataforma. Além disso, quem estabelece o preço é o motorista, né? Porque o autônomo não estabelece o seu preço, quer pagar, não quer, aí tem a questão do mercado, óbvio, mas é o autônomo que estabelece o seu preço. No caso do motorista, não é ele realmente se submete à precificação que é praticada de acordo com a conveniência dos aplicativos. E essas empresas de aplicativo, hoje em dia, essa precificação, inclusive, é aleatória, não só em relação ao valor da corrida, né? Porque tem aquelas corridas que são mais baratas, preço dinâmico, esse tipo de coisa, como a própria taxa. Atualmente, a Uber agora está fazendo uma alteração, ela está fazendo de forma aleatória a taxa, né? Ela está precificando a taxa do trabalhador de forma aleatória. O trabalhador, quando ele recebe a chamada, ele não sabe para onde é, de fato, ele não sabe qual é o valor que vai ser pago por aquela corrida, muitas vezes não há sequer prestação de contas do que ele recebeu. Ele fica sabendo só depois que foi retirada uma taxa X e ele fica muitas vezes sem entender por que foi retirada aquela taxa, que antes era praticada uma outra. Enfim, eles passam, aí eu estou falando assim, de todo o universo de plataformas, porque eu sei que cada uma tem as suas peculiaridades, tá? A Cabify trabalha de um jeito, enfim. Então, assim, eles podem passar por testes toxicológicos, inspeção nos carros, controle por geolocalização, verificação eletrônica de pessoalidade. Não sei quem teve a oportunidade de assistir aquele documentário sobre os trabalhadores por aplicativo, mas ele teve até a sorte de, num momento, estar entrevistando o rapaz ativar o sistema, né, se ativar na Uber e aí eles fazerem um controle de pessoalidade. E aí mostrou bem que isso realmente acontece na prática. E o monitoramento de corridas. Numa época, não sei se ainda acontece, eles controlavam até o número de freadas que o trabalhador dava por minuto, enfim, durante a corrida, durante os quilômetros. Então, de fato, todo esse controle acontece e eles estão submetidos a esse controle. Mas, isso a gente está falando de motorista por aplicativo, e aí quando eu falo motorista também, é motorista de pessoa, né, transporte de pessoa e transporte de alimentação. Mas, de fato, existem outras plataformas ou outras empresas que se auto-intitulam plataforma que fazem intermediação de outros tipos de trabalhadores, nas quais a dinâmica pode ser um pouco mais diferente, mais desafiadora em relação à questão da configuração do vínculo de emprego. E aí, em razão dessas outras, eu trago aqui uma reflexão que eu faço, inclusive, desde 2016, tive a oportunidade de fazer no grupo do IAB, no nosso grupo de WhatsApp, em relação aos trabalhadores portuários avulsos. Porque o trabalhador portuário avulso, ele nos mostra que o direito do trabalho ele pode estar fora do sistema binário empregado autônomo, né? Então, ele é um fenômeno que comprova a insuficiência dessa antinomia desse sistema binário que é empregado e autônomo. Além disso, ele mostra a independência do direito do trabalho em relação a esse modelo de emprego fordista. E mostra com isso a necessidade da gente expandir as fronteiras do direito do trabalho. Hoje em dia, algumas pessoas defendem a extinção da justiça do trabalho, a fragilização do direito do trabalho, até a extinção do direito do trabalho. Na verdade, o que eu tenho aqui defendido é a expansão das fronteiras do direito do trabalho, a reafirmação da importância da justiça do trabalho como uma justiça especializada e necessária
para a afirmação do nosso sistema democrático. Bom, aí, para falar da experiência do trabalhador portuário avulso, eu vou falar muito rapidamente. Como é que funciona o trabalho portuário? Nem todo mundo está acostumado com essa dinâmica. Bom, a operadora, a gente tem um porto, né, que pode ser que ele recebe os navios, e tem as operadoras portuárias, que elas arrendam o espaço do porto público, ou elas podem ter também, estar situadas num porto privativo. No porto organizado, pode ser público ou privativo. E aí elas recebem os navios. Os navios, quando atracam aqui, eles vão atracar no espaço que é arrendado por essa operadora portuária. E essa operadora portuária vai prestar serviço para esses navios. De embarque, desembarque de carga, de conferência de cargas, de reparo, conserto de navio, diversos serviços. E, para isso, ela precisa de trabalhadores. Esses trabalhadores, eles podem ser vinculados, ou seja, empregados, ou podem ser avulsos. Historicamente, esse foi um trabalho que se organizou a partir de trabalhadores avulsos, por conta até da oscilação da demanda. Mas, atualmente, a gente tem empregados portuários e trabalhadores avulsos. Bom, e quais são as características desses trabalhadores? Primeiro, eles podem trabalhar para diversas operadoras portuárias, tal como o motorista do aplicativo pode trabalhar para diversas empresas que se auto-intitulam aplicativo. Elas também... Aí você pode pensar, poxa, então o motorista do aplicativo não está satisfeito, ele vai lá na Uber, vai lá no porto e fala, eu quero virar avulso, quero ver se isso aqui dá mais certo do que dirigir, porque não estou gostando de dirigir. Não é assim, não é qualquer um que pode se oferecer a trabalhar, ser um trabalhador portuário avulso. Você precisa ter um cadastro e um registro. E quem é o detentor do direito de quantificar o número de trabalhadores? É o órgão, que é o órgão gestor de mão de obra, que é um representante das operadoras portuárias e faz a escalação desses trabalhadores. Então, o órgão ele define o número de trabalhadores de acordo com a sua conveniência. E ele, além disso, ele pode punir esses trabalhadores, ele pode suspender o trabalhador, ele pode advertir o trabalhador e ele pode cancelar o registro do trabalhador. Em que hipótese? Do trabalhador que não é assíduo, que não está se mostrando do trabalho. Ora, a mesma situação do motorista por aplicativo. Se ele também não se apresentar ao trabalho, se ele ficar muito tempo fora, ele vai ser punido, até que ele pode ter, inclusive, ser desligado ou excluído do sistema e nunca mais voltar a dirigir, pelo menos para aquela empresa. Então, a gente percebe que há muitas similitudes nessas duas experiências, e o que isso nos mostra é que, independentemente de haver vínculo ou não, o que para mim, no caso dos motoristas, no caso do sistema de transporte de pessoas ou de comida, é bastante fácil se a gente realmente se preocupar com uma análise acurada dos fatos, bastante fácil de se configurar, mas em relação a outras dinâmicas de trabalho que possam ser mais desafiadoras, há necessidade de aplicação do direito do trabalho para esse trabalhador também. Eu nunca peguei um caso de motorista da Uber, mas honestamente, se eu pegasse, eu pediria o reconhecimento do vínculo de emprego e, sucessivamente, a aplicação do artigo 7º, inciso 34 da Constituição da República, que dá isonomia de direitos dos trabalhadores avulsos em relação aos empregados. O trabalhador avulso nada mais é do que um trabalhador por demanda, que é exatamente o motorista dos aplicativos. Assim eu encerro a minha fala, e aí depois que a gente tiver os debates, eu faço todas as considerações que eu faria em relação às demais falas. Pode ser assim ou... Tá, tá certo.